Bom dia. Bom dia para você que está ligado na frequência 106,3. Essa é a ZYT 607, canal 292, na frequência 106.3. Diretamente dos estúdios da Nova 106 FM, situado na rua Ponta Porã 173, Vila Palmira, Grande Santo Amaro. Nós estamos hoje fazendo um debate sobre a violência nas escolas. Hoje, dia 13 de abril de 2023. E a partir de agora você está ligado no mundo através das nossas redes sociais. Nova 106 FM, Mariano D. Cabreira, pelo Facebook e no YouTube Mariano Cabreira. Você também pode nos acompanhar pelo site www.nova106fm.com.br. E você pode baixar nosso aplicativo no Play Store, Nova 106 FM. E você pode enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 98131-1063. Direção geral de Jason Thomas e Éder Luiz. E nas imagens, Mariano Cabreira. Na técnica Jason Thomas. E a apresentação desse que vos fala, Mariano Cabreira. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Nós estamos nos deparando, ou pelo menos vivenciando, uma série de violência nas escolas, pelo menos que tem sido noticiado agora. Nos últimos dias tivemos a morte de uma professora em São Paulo, tivemos um ataque em Goiás, no Amazonas, ontem no Ceará, e está se tornando, eu diria, um pouco, publicizado demais. Não sei se essa violência sempre aconteceu. E hoje nós estamos aqui com a professora Josefa dos Santos Silva, ela que é dirigente municipal da ACP, mas é professora em sala de aula, vive o dia a dia como alguém que recebe alunos, que prepara a sua aula, que vai para a escola para exercer a sua profissão. E a gente vai debater primeiro como é que é essa vivência, o estresse, a preparação de uma aula, como é a relação com os alunos e como ela vê esse quadro de violência. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Bom dia, Mariano. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da 106. Nova 106. Nova 106. Não conhecia a rádio, mas obrigada pelo convite. Eu sou professora das humanas, de geografia, trabalho na rede municipal e na rede estadual, porém agora, devido à minha função dentro do sindicato, eu estou apenas na rede estadual, exercendo a docência 20 horas. Veja, eu sou professora desde 2007, comecei a trabalhar em sala de aula especificamente em 2007, mas fazia um trabalho com a juventude especificamente camponesa desde os meus 16 anos, porque morava na roça e tinha um trabalho junto à igreja com os jovens. A violência na escola que nós estamos vivenciando, ou pelo menos acompanhando de forma intensa nos últimos dias, ela sempre foi debatida, né, no âmbito escolar, principalmente a partir do momento que a maioria da população começa a ter acesso à escola pública, né, especificamente. Só que é importante a gente ressaltar que a violência não só existe na escola pública, né, existe em todos os ambientes escolares e de várias formas, né, de vários tipos. Então, a violência na escola ela se dá de forma estrutural, de forma institucional, mas também tem se dado da forma que nós estamos vendo, que aí é aquela forma materializada da violência física, atentado contra a vida das pessoas, tanto de crianças, adolescentes, até mesmo de professores. Então, quando a gente começa a debater a violência, volta a discutir essa questão dos ataques, dos massacres, né? É uma coisa que parecia distante para nós há um tempo atrás, parecia coisa de filme americano, de Hollywood, que acontecia somente nos Estados Unidos.
na Europa, e infelizmente isso tem se tornado, parece que rotina no nosso país nos últimos anos. É importante a gente fazer esse recorte, porque da forma que vem acontecendo, ela nem sempre aconteceu dessa forma. A violência que nós vivíamos na escola, muitas das vezes era a indisciplina do aluno, né? O aluno que respondia, ou a briga entre eles, de forma adolescente, né? Antigamente você tinha brigas de aluno que marcava para brigar fora da escola. Isso sempre aconteceu. A gente que viveu na escola, que passou pelos bancos da escola, desconheço alguém que não tenha passado, que vive hoje, com exceção de minha mãe, que nunca foi à escola, mas nós que estamos aqui nesse espaço, todos nós passamos por um banco de escola, tivemos o privilégio de estudar, e sempre tinha as rixas, as briguinhas dos colegas, dos grupinhos, entre outras coisas. Mas só que não era divulgada da forma que está sendo hoje. E não acontecia atos, né, tão estarrecedores, que nos deixa apreensivos, que a gente fica apreensivo, porque a gente não sabe o que o nosso aluno pode fazer mediante a uma chamada de atenção do ponto de vista por conta do comportamento dele em sala de aula. Você não sabe como que ele pode reagir. Nós não sabemos, porque nós vivemos numa sociedade onde parece que a juventude hoje ela está criando-se quase que sozinha, né? Tem muita informação, eu diria que é muita informação que chega de forma imediata para os nossos alunos. Os nossos alunos passam 90% da aula, se você deixar, usando o celular. Então, como que a gente lidar com a informação, com o acesso dele às redes sociais, que aí você perde, aí os pais, eu diria que também a família precisaria monitorar de forma mais intensa o que o filho ou a filha tem feito, tem acessado na internet, com quem tem se comunicado, quais grupos se fazem parte, quais comunidades digitais eles estão acessando. Ora, só que é importante a gente dizer que o que tem acontecido tem se tornado notório porque a mídia está, né? Professora, só divulgando massivamente. Me permite, antes da gente entrar na modernidade, nas consequências e todas essas informações que você disse, você colocou no início da sua fala 3 tipos de violência. E eu me lembro de uma só que... Mas você falou da estrutural, vamos dar uma discorrida sobre o que é isso? O que é a violência estrutural? Veja, é porque a gente pensa, acho que assim, a escola, ela é a receptora. Né? Tem aluno que passa 8 horas por dia ou 7 horas por dia na escola, ponto. Ou seja, ele passa mais tempo, às vezes, acordado dentro do ambiente escolar do que propriamente na sua residência, às vezes, né? Às vezes ele trabalha, mas ela é a receptora, porque nós não somos um grupo, um espaço isolado do que acontece na sociedade. Então, a violência estrutural, ela pode ser do Estado, ela pode ser das instituições, né, que não garante um ensino de qualidade, que não garante que aquele estudante, além de estudar, ele tenha acesso de fato ao conhecimento, ou a própria ação dele, a própria vivência dele fora do ambiente escolar. É importante que tem alunos que passam bastante tempo na escola, mas tem alunos que passam 60%, 70% do seu tempo fora da escola. E o que ele faz fora da escola? E isso reflete na escola. Isso reflete na escola diretamente. Ele pode sofrer violência em casa, ele pode sofrer assédio de todas as formas em casa, ele ou ela. Então, assim, quando ele chega na escola, é lá que ele se sente, de repente, o todo-poderoso ou a toda-poderosa. Ou então é o lugar que ele consegue, de repente, extravasar. Sei lá. Porque, assim, eu, pessoalmente, nunca sofri violência de ameaça de aluno. Né? A gente sofre do ponto de vista de desautorização, né, de indisciplina, de aluno que você chama atenção e ele não quer fazer o que tem que se fazer na sala de aula, quer produzir. Enfim, mas assim, se eu me sinto insegura, claro que a gente se sente insegura, porque você vive num momento em que todo mundo fala de que vai acontecer isso tal dia. Ontem, meu filho mais novo, de 7 anos, ele falou que ouviu no canal de youtuber
que teria um massacre dia 20 de abril agora. E está um zum em todas as escolas. Inclusive, a minha escola cancelou a avaliação do dia 20, que é a semana de provas nossas bimestrais, passou o dia 20 para fazer a avaliação só na outra semana, no outro dia útil da semana seguinte, por conta desses rumores. A semana passada, a semana que antecedeu um jovem aqui numa escola de Campo Grande, uma escola muito grande, entrou com uma réplica de uma pistola e puxou. Ora, se você vê um aluno, um adolescente, ensino médio, que está dentro do ambiente escolar e puxa uma pistola, a galera não sabe se é real ou não, porque elas são muito parecidas. E é um erro, né? Você ter um acesso à reprodução de armas de brinquedo como se elas fossem reais. Isso é um erro. No meu ponto de vista, é um erro. Primeiro, sim, porque a arma tem que estar na mão de quem tem condições de lidar com ela. Não ser reproduzida de forma, mesmo que seja de brinquedo, para que as pessoas possam utilizar e assaltar ou intimidar outras pessoas. Porque isso aconteceu aqui numa escola de Campo Grande. E deu um fuzuê. Foi uma coisa assim... um pânico, né? Um pânico. Todo mundo filmando. O diretor teve que conter o aluno, né? Conter o aluno, porque ele também não sabia que a arma era de brinquedo. E o aluno ameaça ainda o diretor da escola, que não cabe nem falar aqui pra gente não... Então, assim, são temas que eu acho que a gente precisa, assim... E agora, esses dias tá demais, dizendo que vai ter massacre, Penso que a gente tem que potencializar também, além de discutir a segurança na escola, também potencializar as coisas positivas que nós temos. Porque parece que querem que tire os alunos da escola. Eles vão para onde? 90% dos nossos alunos da escola pública são filhos de trabalhadores, que trabalham o dia inteiro. Eu não posso deixar meu filho em casa, por exemplo, porque eu trabalho o dia inteiro. E nem quero, porque eu acredito que o ambiente escolar é mais seguro do que muitos lugares, até mesmo às vezes na própria casa das crianças. Eu enquanto professora e mãe. Então, acredito que o ambiente escolar é seguro, sim. Agora, nós precisamos repensar a forma da segurança nas nossas escolas diante dos acontecimentos que nós estamos vivenciando? Sim. Atendemos o público hoje, ele é diferente de 1940? Claro que é. Porque em 1940 nem 20% da população acessava a educação. Né? Então é diferente. Era um público seleto. Agora, nós não podemos criminalizar o ambiente escolar por conta de acontecimentos, de atos de violência que vêm acontecendo. Eles existem? Existem. Estão acontecendo com mais frequência? Sim. E aí, como que a gente vai debater? Aí o Estado, aí quando eu falo Estado, estou falando dos entes federados, prefeituras, governo do Estado, governo federal, precisa pensar estratégias de como desenvolver um ambiente seguro para os nossos alunos e para os nossos trabalhadores da educação. É professor, é agente de limpeza, é secretaria, é direção. Então precisa. E não é colocando um policial dentro da sala da escola, no corredor, que isso vai garantir segurança. Não é assim. Eu penso que a polícia ela é necessária, ela precisa garantir, as forças de segurança precisam garantir a segurança dos espaços externos e adentrar a escola quando for chamada. Eu acho que é isso que tem que acontecer. E nem muito menos comprar um kit professor, um kit pistola para o professor entrar na sala de aula armada. Eu não quero, por exemplo. São 7 horas, 18 minutos em Campo Grande. Estamos conversando com a professora Josefa dos Santos sobre violência escolar. Mas, professora, você falou aí da questão da intervenção do Estado. Quando a gente vê o debate, desde da Nacional, vimos aí o ministro Flávio Dino liberando 150 milhões para melhorar a segurança, a inteligência, enfim, aí os estados e os municípios vão decidir como será aplicado. Ontem o governador fez uma coletiva dizendo que vai botar câmera em todas as escolas. Sempre se pensa na repressão. Agora, como é que fica
a vida do professor, a vida do aluno e o espaço sagrado da escola, que sempre é tido como um espaço, como eu diria, um espaço diplomático que não é permitido. A polícia só pode entrar se for autorizada. Assim é nas escolas, nas universidades, tal. Não sei se isso é previsto na Constituição, mas se não é, deveria ser o espaço em que se compartilha o saber, deve ser sagrado. Como a senhora vê essa questão da intervenção do Estado, da repressão, as formas de repressão, já está dizendo aí que começou a dar a sua opinião, mas como você vê a intervenção estatal nisso? Veja, eu penso que a intervenção estatal é principalmente garantir de fato uma educação de qualidade. Veja, quando se pensou... Aí a gente pode já pontuar o novo ensino médio. Quando se pensa na escola integral, ela não pode ser apenas um depósito de crianças e de adolescentes. Ela precisa ser um espaço de produção de conhecimento para o estudante, porque ele não chega na escola com uma folha em branco, ele chega com um conhecimento prévio da sua comunidade, da sua vivência, porque você recebe aluno que é cristão, aluno que é do terreiro, aluno que não é cristão, que é o budista, que é hinduísta, que é muçulmano. Eu já recebi alunas, quando eu comecei a trabalhar em Campo Grande, na primeira escola que eu trabalhei, em cada sala de aula que eu tinha um aluno que era da Síria, uma criança, um adolescente que era da Síria, em 2016, que foi aquele período que veio uma leva de sírios para o Brasil, e aqui em Campo Grande nós temos um percentual muito grande de pessoas sírias, né? Muçulmanos, né? Então, assim, eu tinha esses alunos na sala de aula. E eles não são cristãos, certo? Então, ele vem com uma carga de conhecimento e a escola integral precisa desenvolver todas as habilidades do conhecimento integral, da formação integral desses alunos. E não é só botando dentro da escola o dia inteiro que isso acontece. Você tem que oferecer... Aí a gente pode ir lá em Darcy Ribeiro, quando ele pensou aquelas escolas padrões integrais, que o aluno tinha direito de ter música, teatro, se tornar um atleta com alto rendimento, né? Nós não temos nas nossas escolas, temos pequenos treinos, mas não são suficientes para despontar jovens que queiram fazer basquete, vôlei, né? Que queiram serem jogadores, que serem atletas do ponto de vista de disputar Olimpíadas, campeonatos nacionais. Temos algumas experiências, isso aí é verdade. Eu tenho alunos na minha escola, que eu trabalho na rede estadual, que eles competem com tênis de mesa. Já foram para outros estados competir. Mas isso por si só não é suficiente. Nós não temos clubes de vôlei como nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Justamente porque não há um investimento integral na formação dos nossos estudantes. Então, passa também por isso a segurança nas escolas. Porque você vai ocupar esse estudante de outra forma. Ele não vai ter tempo de ficar pensando em fazer coisa ruim. Ele vai ter tempo para produzir, para se construir, se fazer enquanto ser humano, se tornar um ser humano melhor. Eu, pelo menos, acredito que a educação tem essa tarefa. Ela sozinha não transforma a sociedade. Porém, ajuda. A sociedade, sem a educação, tão pouco a sociedade se transforma. Porque já está provado, já é comprovação que todos os países que investiram massivamente em educação, eles se desenvolveram, eles se tornaram melhores, eles diminuíram as suas desigualdades sociais, econômicas, culturais. Está provado. A Finlândia, há 50 anos, era um país de segundo mundo, de terceiro mundo. Em 50 anos, investindo em educação massiva, e olha, não é um país comunista nem socialista, é um país capitalista. Todavia, o governo daquele povo, os governantes daquele povo entenderam que a educação era um dos principais instrumentos para tirar os seus jovens da possibilidade de entrar na marginalidade do ponto de vista, não da margem da sociedade, mas do ponto de vista do crime, de participar de grupos que queiram fazer coisas que nós estamos encontrando no Brasil, núcleos de pessoas que querem que a outra pessoa seja exterminada pelo simples fato dela viver em uma outra região ou de ela ser da cor da pele diferente da minha.
Então, isso também influencia o jovem. Eles têm uma chegada com os jovens que, assim, você olha assim, eu falei, não é possível. O jovem reproduz esse discurso sem, ao menos, entender o que foi esse processo do neonazismo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Isso influencia o jovem, isso encanta o jovem, esse discurso. Estou falando porque eu trabalho com jovem todos os dias. Eu atendo pelo menos 200 jovens por dia. Todos os dias. Eu tenho 7 salas de aula. Então, cada sala tem 35 alunos, 38. Então, a gente tem essa falta de, sei lá, acho que o jovem precisa ser estimulado cada vez mais, porque é ali que está, nessa fase da juventude que a gente pode produzir mais, que a gente pode ser melhor, pode se tornar. Então, vai depender do caminho que eu trilho. Então, a violência na escola também, ela é um reflexo, eu acredito, da sociedade que nós vivemos atualmente. Então, ela não é isolada. E, no meu ponto de vista, posso estar enganada, que esses ataques que têm acontecido nos últimos dias têm sido coordenados. Por quem? Eu não sei. Não são aleatórios, não pode ser aleatórios, porque, assim, são vários grupos anônimos nas redes sociais, que parece que é terra sem lei, porque, assim, você é um transmissor um comunicador, mas você tem que ter um limite do que você vai falar nas redes sociais, sim. No rádio. Eu escuto rádio todos os dias. Eu gosto de escutar rádio. Agora, eu não posso falar aqui tudo o que eu quero, porque eu acho que eu tenho liberdade. Porque a liberdade de expressão, ela não pode estar acima da lei. E nas redes sociais tem parecido que é isso. As pessoas têm acesso às redes sociais e parece ser terra sem lei. Então, como é que eu divulgo grupos, crio grupos incentivando violência, massacre em escolas, onde deveria ser um ambiente de produção de conhecimento, de segurança, de acolhimento? Porque tem criança que vai para a escola, Mariano, que é ali que ela se sente acolhida. É ali que ela vai comer. É ali que, de repente, ela vai poder ser escutada, ser ouvida. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu. Ele, um guri arredio, agora recentemente, não fazia absolutamente nada. Toda semana ele viajava assim, e ele sempre aéreo. Guri do 9º ano, aéreo, o tempo todo. Eu chamando a atenção com ele, brava com ele, e ele mais bravo ainda comigo, né? Lógico. Lógico que ele vai ficar muito bravo, chamando a atenção. E um dia eu parei, cheguei perto dele, falei baixinho, por que está acontecendo com você? O que é que você tem? Tá tudo bem em casa? Mais ou menos, professor, não está muito bem. Mas ele não falou o que era. Então, o que acontece? O menino agora está fazendo as atividades. Está produzindo do jeito dele, mas ele parou de ficar, não sei se isso foi comigo, mas ele está produzindo um pouco mais. Então, se tem alunos que chegam nas nossas escolas, sejam eles das redes municipais, sejam eles das redes estadual, que a única coisa que eles querem é ser escutados. Porque, às vezes, em casa, eles não são escutados. Estou falando porque eu estou em sala de aula, eu já vivenciei experiências de alunos de 6º ano que tinham que dar conta da casa sozinho e que ainda sofriam violência em casa. Então, como que a gente... sabe onde reflete essa violência que ele sofre no espaço familiar? Na escola. Aí lá ele vai querer bater no amiguinho, ele vai querer espancar o coleguinha. Porque ali ele vai encontrar alguém mais fraco do que ele. Que a violência é isso. É o poder do mais forte sobre o mais fraco. Bom, em casa eu sou o mais fraco. E na escola tem alguém que é mais fraco do que eu, então eu vou dar porrada nele. Então nós temos uma série de problemas que não são inerentes à sala. É da vida. É da vida. Então não é ali na escola. Por isso que eu sempre falo, nós temos que ter cuidado, porque parece que é assim, ó. A escola criaram os professores, parece que são inimigos da sociedade, pelo contrário.
Ou seja, não é a escola que produz a violência. Pelo contrário. Ela pode até se refletir na escola. Exato, ela se reflete diariamente na escola. Porque a escola é um espaço de liberdade. Teoricamente, nós temos. Eu acredito que eu prefiro a escola que nós temos hoje do que a escola da década de 40, da década de 50, na qual meu pai, a minha mãe, as minhas tias não tiveram acesso. Certo? Agora, a escola da forma que está sendo ofertada, ela é a ideal? Não. Ela pode melhorar? Sim. Como que se melhora? Se investindo em educação. De fato, investindo o que tem que ser investido em educação. Porque não há como produzir conhecimento se não há investimento. Não há como desenvolver altas tecnologias, se tornar um país desenvolvido com um país sem educação e com a miséria que nós vivemos. O Brasil já chegou a ser a 6ª economia mundial e nós não tínhamos, né, um mínimo de investimento em ciência e tecnologia. E nós voltamos para trás, andamos para trás, regredimos do ponto de vista de investir em ciência, tecnologia. E quando você investe em ciência e tecnologia, você investe em formação da juventude. São 7h30 na capital morena. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos para esse bate-papo extremamente interessante e emocionante com a professora Josefa dos Santos. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia 106. Atenção, servidor público. O Censo Previdenciário MS precisa saber: quem é você hoje? Hoje sou uma servidora da Ativa. Eu? Militar. E eu pensionista. Bom, hoje sou aposentado do regime próprio de Previdência Social do Mato Grosso do Sul. E amanhã também. É isso aí. Tá na hora de atualizar os seus dados e o seu futuro. O censo previdenciário é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E também para militares ativos da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E atenção, quem não participar terá o seu salário ou benefício suspenso. Para responder ao censo, acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Mais informações, 67 40 42 1007. Governo de Mato Grosso do Sul. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Somos. Essa é a Beatriz Branco e ela mudou sua vida abrindo o próprio negócio, uma fábrica de chocolates. Nessa aventura, Beatriz encontrou outras mulheres que foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto e juntas, elas inspiraram tantas outras a buscarem seus próprios espaços e sua autonomia financeira. O governo do estado soma para que você ocupe o seu lugar de protagonismo. Curso de qualificação social e profissional e intermediação com o mercado de trabalho. Dia D para captação de vagas destinadas às mulheres. Oficina para elaboração de currículo. Somos, somamos. Protagonismo é somar, porque uma mais uma é igual a todas. GovMS, fazer bem feito para fazer dar certo. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h33. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. 7h33 na cidade morena. Estamos hoje falando sobre educação, eu diria, né? Vamos parar de falar de violência.
Mas a gente está falando com a professora Josefa dos Santos, ela é dirigente sindical, mas também é professora, ainda está em sala de aula. E a gente estava falando das consequências do ambiente escolar, como é que está a violência, e eu queria voltar um enfoque. Professora, a gente podia falar um pouco sobre como é que a nossa história oficial, como ela foi constituída, uma história escravagista, escravocrata, a nossa raiz, o império trazia negros para cá para ser mão de obra. E eu tive a oportunidade de ir em Pernambuco, onde foi gravada a novela Escrava Isaura, e um detento lá é uma ilha que é presídio, mas os próprios presos fazem o tour de turismo, e ele mostrou pra gente um forno onde eram preparada o açúcar para ser vendido. Um engenho, né? É um engenho. Então era um forno mais ou menos do tamanho desse estúdio, que em cima ficavam os negros com a corrente no pescoço e nos pés, e ele encenou pra gente como é que aqueles negros ficavam em cima mexendo aqueles tachos. É uma coisa impressionante, só vendo mesmo, e eu imagino. E ele disse ainda que os negros das fornalhas tinham uma vida útil de 2 a 3 anos. E aí a gente perguntou por que eles ficavam acorrentados pelo pescoço. Ele falou que era para os negros não se jogar no tacho, porque no desespero daquele fogo nos pés, queimando, que eles preferiam morrer a continuar fazendo. Então eles eram acorrentados pelo pescoço e pelos pés. E aí o escravismo no Brasil é uma coisa muito forte. A nossa história, a história das empregadas domésticas, como é que se reflete no Brasil. Essa história que não é contada oficialmente nas nossas escolas. Elas são romantizadas, elas são mostradas de outro jeito. Ao ela vir de uma forma tão crua pela internet, não incentiva? Como é que isso reflete na educação dos jovens hoje? Veja, eu sou filha de... Nasci e me criei em Alagoas. Vivi 23 anos da minha vida, minha família toda de lá, meus pais. Meus pais são uma mistura de português, espanhol com indígena e preto, negro, né? Aqui chama muito negro, mas na forma correta de abordar é as pessoas pretas, né? E veja, só que eu não sou considerada preta de acordo com o movimento negro no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Sou uma pessoa parda e é isso. Todavia, professor, é o seguinte, quando eu falo de Brasil, de por que o Brasil, de por que a formação do povo brasileiro, aí eu posso ir em Darcy Ribeiro, que é um dos historiadores célebres que trabalharam, sociólogo, que trabalhou essa formação do povo brasileiro, mestiço, caboclo, mas que também discutiu essa desigualdade estrutural brasileira. A nossa formação, ela se dá, primeiramente, quando a gente vai lá estudar história, né? Eu, pelo menos, procuro, enquanto professora de geografia, na parte da formação do povo brasileiro, no 7º ano, trabalhar a formação do Brasil, como é que ela se deu. Então, a primeira fase é a tentativa de escravização dos indígenas. Eles conseguiram um certo tempo, mas eles não gostaram, porque eles não entendiam aquela lógica de trabalho braçal. Então eles resistiram e muitos foram mortos por atos violentos, e outros desapareceram por conta das doenças brancas, que tribos inteiras no Brasil desapareceram por conta de gripes, de resfriados, que eles não tinham anticorpos. E muitos fugiram. E aí, já na metade ali do 1560, já começou-se a capturar pessoas da África, né, comercializar africanos, infelizmente, para trazer para o Brasil como mercadoria e para trabalhar isso não só no Brasil. É importante que a gente registre isso. No Brasil, diga-se, na América inteira, foi trazido pessoas do continente africano para trabalhar como mão de obra escrava. E a gente pega a formação de como que mais de 11 milhões de pessoas africanas foram tiradas e importadas para o mundo inteiro. Por isso que eu falo assim, não existe sangue puro, sangue azul, ou aquela pessoa que é... Então, o mundo inteiro tem descendência africana. Primeiro porque a humanidade surge lá. E vamos voltar para o Brasil. Então, o Brasil, ele é formado a partir
da primeira fase da expansão do capitalismo no mundo, né? Que é a expansão neocolonial, a expansão marítima, é a primeira fase de globalização da humanidade, podemos dizer isso. E o Brasil ficou 350 anos vivendo e desenvolvendo, produzindo. Quem produziu por 350 anos a riqueza do Brasil foram o povo africano, foi o povo afro-brasileiro. Foram os escravos que aqui moravam e que aqui foram trazidos forçadamente. É interessante que assim, a história brasileira, quando é contada na Escravizaura, aquelas novelas que mostram só um pedacinho da história, né? Era proibido que eles reproduzissem a sua língua materna. Eles eram proibidos. O Brasil hoje fala mais de 250 idiomas diferentes, por conta das nossas tribos indígenas que ainda tem no nosso país. Contudo, os portugueses conseguiram expandir que o português fosse a única língua oficial. Nós não temos o Tupi-Guarani como língua oficial, porque é nosso tronco linguístico. Foi proibido. Isso aí é de uma violência estrutural, porque imagina a riqueza que seria se nós tivéssemos, né? Nós somos vizinhos de dois países que tem a língua espanhola e também desenvolve a sua língua indígena, que é o Guarani, no caso dos paraguaios, e os bolivianos, que cada tribo fala o seu idioma. E nós não temos. Quem não for indígena não sabe falar Guarani. Quem não for indígena aqui no Brasil não sabe. E se for indígena desaldeado, perdeu, já era. Nem conhece o seu tronco familiar. Então o Brasil tem esses resquícios. E nós vivenciamos isso diariamente. Essa semana uma senhora rica, branca, né? Lá do Rio de Janeiro, da área mais do metro quadrado, mora na região que o metro quadrado mais caro do país, chicoteou um entregador de delivery como se ele fosse um escravo. Botou a coleira do cachorro dela e chicoteou ele. Isso é o quê? Isso é racismo. Isso é achar, porque eu sou uma pessoa de pele branca, que moro numa região dita como nobre, tenho o direito de chicotear uma pessoa preta, porque ele está trabalhando dignamente para ganhar o seu pão. Não está roubando. Não está indo tomar o que é dela. Estava indo entregar, trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Então isso é violência estrutural. Nós vivemos um país racista, preconceituoso. Estou falando que tem uma professora da UFPR, era aqui do Mato Grosso do Sul. Uma mulher preta, professora, doutora. E ela foi seguida depois que ela saiu no mercado em Curitiba, de novo. Ela morava em Curitiba nesse período. Foi seguida pelo o segurança do supermercado, que eu não vou lembrar agora o mercado, que ela até postou na rede social uns 2 anos atrás. Porque ele achou que ela havia roubado alguma coisa no mercado. E ela tinha ido comprar as sacolas com comprovante. E agora uma professora em Curitiba, de novo, foi seguida por um guarda. Por quê? Pelo simples fato dela ser uma mulher preta. Isso é o quê? É solidariedade? É racismo. Isso é racismo estrutural. Porque na cabeça da nossa sociedade está impregnado ainda, imbricado, que a pessoa preta é bandido, que quem mora na periferia é bandido. E não é verdade. E a gente sabe que não é verdade. Porque se fosse assim, toda a gente já teria tomado o país, porque a maioria da população vive na periferia, ora. Não é? Então, peraí, onde é que a gente vive? A gente vive na periferia. A gente mora no Dama, no Alphaville? Alguém aqui mora no Alphaville, no Dama 1, no Dama 2? Eu moro no Vila Nasser 2. Então, sabe? Então, assim, eu penso que isso se dá como, Mariana? É tendo uma educação que debata essas questões. Porque não dá para a gente promover xenofobia que existe no nosso país, que existe nas nossas salas de aula, as piadinhas de mau gosto. Não dá para a gente tolerar, ainda hoje, a sociedade admitir que a mulher tem que apanhar pelo simples fato dela ser mulher. Não dá pra gente tolerar que a pessoa preta
ou indígena, e aí nós podemos dizer aqui que nós temos um estado com a segunda maior população de pessoas indígenas, de que ela é vagabunda porque ela é indígena. Tem um ditado popular que é preconceituoso, que hoje é dia de branco. Né? Sabe o que significa dia de branco? É dia de trabalhar. Ora, aí eu falo, isso é mentira, porque o brasileiro branco veio trabalhar depois de 1888. E olhe lá, certo? Porque quem trabalhava nesse país até 1800 e um pouquinho eram as pessoas de cor, como eles chamavam. Então isso é uma mentira mal contada, de que indígena é preguiçoso, de que preto é preguiçoso. É mentira. Porque quem que produziu a riqueza do nosso país? Ela é contada para fazer os de baixo acreditarem que eles não merecem os benesses da vida. E fazer com que ele acredite que o seu igual não é capaz de se tornar um prefeito, de se tornar um vereador, uma vereadora, um governador, um presidente. Que ele vai roubar porque ele é pobre. E não é verdade. Ora, então assim, como que a gente quebra isso? Tendo educação, fazendo debate. E aí o Brasil, em 2006, 2004, 2006, cria leis, né, a lei que trata da igualdade racial no Brasil, que promove no Brasil, nas nossas escolas, a trabalhar a história afro-brasileira e africana no Brasil, nas escolas. Tem essa lei, completou agora 20 e poucos anos, 20 anos. E também a história indígena. É trabalhada todo dia? Não. Às vezes trabalhada no dia 20 de novembro, no dia da igualdade racial, né, da consciência negra. Às vezes é trabalhada a questão indígena em abril, agora 19 de abril, né? Só que não pode ser assim. Porque não tem como eu não discutir a diversidade cultural da população se eu tenho uma sala extremamente diversa. Então o debate não pode ser só apenas nas datas comemorativas. Ela precisa ser constante, porque a sociedade, da forma que ela está estruturada, desigual, porque 35% das pessoas pobres, das mulheres, ganham menos que os homens. Só que mais de 40% dessas mulheres são mulheres pretas. Um dia o ano passado, trabalhando projeto de vida, que a gente que está no ensino médio agora, a gente trabalha tudo menos geografia. A gente trabalha projeto de vida. O ano passado eu trabalhei projeto de vida e intervenção comunitária. E esse ano eu estou com a unidade curricular, que é a Paideia Pantaneira, que é para trabalhar os filósofos da antiguidade e da Idade Média. Só que a gente não tem os filósofos na escola, os livros, as obras, enfim, mas tudo bem. A gente tenta. E eu discutia, falei, veja, quantas vezes você, meu jovem, foi atendido por uma pessoa preta no hospital? Um médico, não estou falando de enfermeiro, nem de técnico de enfermagem. Me fala, quantas vezes? Quantas vezes? Nenhuma. Quantas vezes você encontrou um juiz, um desembargador? Existe? Existe. Mas quantas vezes? A gente não tem, porque os cargos de poder ainda são... Aí é porque eles são burros? Não. Meu amigo, quando os africanos foram libertos no Brasil, sabe o que aconteceu com o Brasil? Sabe quem foi indenizado? Foram os donos dos escravos, e não os escravos. Nós tivemos a libertação dos escravos brasileiros, foi uma violência estrutural. O Estado brasileiro fez o contrário. Indenizou os fazendeiros. Indenizou os fazendeiros. Onde já se viu, tiveram famílias inteiras de escravos libertos que não tinham onde morar. Eles morriam de fome na beira das estradas. Eles passaram a comer os seus próprios dejetos porque ninguém queria contratar. Porque foi a época que veio, no finalzinho do século, o senhor é mais experiente do que eu, no finalzinho do século XIX, o governo brasileiro criou a ideia do branqueamento do Brasil, porque o Brasil estava se tornando o país mais preto fora da África. Então a gente precisava branquear um Brasil.
Precisávamos trazer pessoas brancas para o Brasil. E foi o que aconteceu no finalzinho do século XIX, início do século XX. O que é que aconteceu na Europa no início do século XX? Pestes, fomes, guerras na Europa, não é isso? Aí vem quem para o Brasil? Alemão, italiano, polonês, espanhol, japonês, porque nós precisávamos branquear o Brasil. Porque o Brasil estava se tornando um país preto, onde já se viu, né? 7h49. Esse bate-papo está bastante interessante, um bate-papo histórico. Espero que isso tenha, e com certeza vai contribuir muito com os nossos ouvintes. Mas, professor, você está me dizendo que a nossa história, que é oculta, que não é contada oficialmente, que não é trazida oficialmente para o banco da escola, essa desestruturação social com o advento da modernidade ou da democracia que a internet traz para a informação, porque eu me lembro, se a gente for comparar a velocidade da informação dos anos 70, 75 é um exemplo que eu uso muito. 75, a ditadura tirou 5% do salário dos trabalhadores, que era feita o reajuste de ano a ano, e foi denunciado pelo Banco Mundial em 75. Em 77, os metalúrgicos, através do DIEESE, ficaram sabendo disso e fizeram uma greve 2 anos depois. 79, nós ficamos sabendo no Mato Grosso do Sul. 4 anos depois de um evento. Hoje, qualquer mal feito que o governo faz, a gente sabe imediatamente. A gente assistiu o tsunami japonês ao vivo pela televisão. Então, essa velocidade da informação traz toda essa formação, essa revolta popular, tal. Isso acaba se refletindo na desestruturação das famílias periféricas, que está dizendo aí dos negros que morriam de fome na beira das estradas após serem libertados. Hoje, muitas famílias morrem de fome na periferia. E com filhos pequenos. Esses filhos vivem essas violências. Porque não tem um parâmetro, não tem alguém que guie, não tem tudo isso. Isso, obviamente, se reflete porque todo mundo hoje tem acesso a um smartphone. A grande novidade, o grande progresso burguês é isso. Né? E isso, obviamente, reflete nisso. Claro que seria aqui muito lugar comum dizer a saída é a educação. Né? Mas os esforços que os professores, que as camadas sociais têm feito para trazer essa história oficial, como é que você acha que isso vai gerir, ou qual o olhar que o Estado hoje, o governo Lula, poderia ter nesse investimento da educação para que essa história, ou para que se combatesse a violência com aquela escola que se disse, escola com música, com teatro, com história, desenvolvendo atletas de ponta, investindo de fato na educação. Existe um tempo, ou pelo menos a utopia de que é possível chegar nisso? Veja, eu falo que assim, por exemplo, a informação, eu falo para os meus alunos que eles não aproveitam a possibilidade que eles têm de se informar melhor. Porque, reparem, eu receber informação no WhatsApp não significa que ela é verdadeira. Veja, eu estou trabalhando na minha UC o Mundo de Sofia, que é uma das orientações que dá no currículo com meus alunos, que é a iniciação científica, a filosofia. É como eu leio os clássicos, e aí... Só que na escola não tem o Mundo de Sofia. Não tem as obras para a gente trabalhar, para eles conhecerem. Eu tenho em casa, levei, mostrei para eles, baixei o livro na internet e tive que fragmentar em capítulos para eles trabalharem em grupos, fazerem uma resenha de cada capítulo. Eles não conseguem ler. Nós estamos com dificuldade porque a velocidade dos nossos jovens é tão intensa. Eles não gostam, a sociedade não gosta, não é o jovem, a sociedade ultimamente não gosta de ler um texto de uma página, por exemplo. Eles gostam de receber informações rápidas. TikTok. Sabe o TikTok? É 2 minutinhos. Se passar de 2 minutos, já não monetiza, já não vai para frente. Então, assim, nós temos uma dificuldade que isso aí não é só o jovem. Deixa registrado. Eu tenho esses alunos que eu fico feliz em ver o caminho que eles estão percorrendo.
porque foram para a faculdade, estão fazendo direito, fazendo jornalismo. Existe isso nas nossas escolas, tá, gente? Não é só miséria, não é só desgraça. Não, pelo contrário. Só que aí não aparecem essas coisas boas, só aparecem as coisas negativas. E a informação que vem muitas das vezes pelos tabloides de Facebook e do WhatsApp não forma. Informa e informa mal. E às vezes informa de forma mentirosa. Que as chamadas agora, mentira agora virou fake news. No meu tempo de criança era mentira. Mentira, você está mentindo. Então você está contando uma mentira por meio da rede social. É tipo a mentira que inventaram em 2018. Você lembra da mentira? De que nós recebíamos kit gay nas escolas? Ora, isso é uma falta de respeito com os professores, com as professoras alfabetizadoras, com as professoras da educação infantil. Isso aí é uma violência tamanha e que destruiu, nos tornou inimigos da sociedade. Nos tornou inimigos de forma de dizer assim, olha, o professor não pode discutir violência na escola. O professor não pode discutir igualdade de gênero na escola, que ele está impregnando a ideologia de gênero. Eu falei, de onde que tiraram esse negócio de ideologia de gênero? Então não tem como nós não discutirmos a questão de gênero na escola se os alunos chegam na escola. Não tem como você não discutir a igualdade entre homens e mulheres se eles estão na escola. Não tem como você não discutir a violência que a criança sofre em casa se ela chega machucada na escola. Então é uma violência. E dizer que nós produzimos homossexuais, foi isso que fizeram em 2018. Como se as pessoas homossexuais não fossem gente, não fossem seres humanos. Então nós não podemos... Aí vem uma régua, aí nós viemos num processo de destruição do conhecimento, de negação da ciência, do conhecimento, de tal forma que as pessoas acreditam mais no que recebe no WhatsApp do que deixa de tomar vacina porque chegou no WhatsApp que ia virar jacaré. Ora, então nós estamos vivendo um período de desinformação completa. E isso vai demorar um tempo, que foi feito em 4 anos de destruição, e ainda está acontecendo. Se não tiver um canal de filtragem do que essas pessoas recebem nas suas redes sociais, eles estão agindo. Então essa gente é uma gente que não quer o bem da humanidade. Pelo contrário. Eu penso que pessoas que agem dessa forma, eles querem destruir parte da população. Porque senão não faz sentido. Veja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foram 6 milhões de pessoas que foram assassinadas. Por quê? Porque eram pelo simples fato de serem judeus. Olha no Brasil em 2020 e 2021, o que aconteceu no Brasil. É um genocídio. Eu deixei isso o que foi computado. Eu deixei quase 700 mil pessoas morrerem. Porque eu não comprei uma vacina, porque eu não garanti que aquela população que trabalhava na linha de frente tivesse direito de receber uma ajuda mais imediata para ficar o tempo necessário que fosse para recolher, para o vírus ser controlado. Então, isso aí são extermínios de grupos sociais. Então, a gente precisa cuidar porque assim, a humanidade ela pode ser melhor. E a ciência vem mostrar que a gente pode viver mais e a gente pode produzir conhecimento para sermos melhores. Não faz sentido uma única pessoa ter bilhões de reais, controlar toda a informação, tudo que eu recebo aqui, inclusive monetizar, impulsionar vídeos de violência. É o que o Facebook está fazendo, mas o Twitter e o Instagram. A gente posta, tipo, fulano de tal é um escroto. Se você colocar isso na postagem do Instagram, ele viraliza. Não, se eu fizer isso, ele não deixa publicar. Porque diz que é uma palavra ofensiva. Então, um homem que bate na sua esposa 24, ele não é um escroto, ele é um escroto. Aí se eu botar isso na rede social, ela corta. Mas se eu botar um vídeo divulgando as violências, intensificando, né, incentivando a violência, parece que tem chegado à revelia. Então nós precisamos assim
ter acesso à informação necessariamente não significa ter acesso ao conhecimento. Agora, a gente precisa ter cuidado do que a gente recebe. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Olha, eu estou apresentando pontos de vistas. Quando trabalho globalização, geopolítica. Agora, vocês precisam ter a capacidade de discutir e de procurar o contraponto. Não podemos ficar olhando só um lado da moeda. Temos que olhar os dois lados, porque senão fica uma visão unilateral. Então, você não precisa concordar comigo, você pode discordar. Esse é o objeto, esse é a ideia da construção do conhecimento. Porque senão aí eu entro no monitoramento das escolas. Estão querendo botar câmeras nas salas de aula e na sala dos professores. Veja, isso não vai resolver o problema. Porque, na verdade, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, os atos de violência têm acontecido nos intervalos. Tá? Nos intervalos das aulas. Aquele intervalozinho de 10 minutos que a gente tem. E, na maioria das vezes, tem sido nos horários da tarde, noite. Claro que aí é uma regra? Não é uma regra, mas assim, não é botando... O problema da violência não é o professor. Não é a escola. Não é a escola. Então, e o direito de cátedra, né? É monitoramento do professor, do aluno. Então, nas nossas escolas estaduais aqui em Campo Grande, eu não sei como é que está no interior, desde o ano passado já tem sido implementado esse monitoramento, né? Já tem câmeras nos corredores, o portão da minha escola agora está mais... Teoricamente está mais seguro. Por exemplo, você não entra, você tem uma pessoa que fica na portaria perguntando quem é que chega, com quem quer falar, quem que é. Isso precisa acontecer. Tem que acontecer. Você entra aqui na rádio sem saber quem que é, você entra num hospital, né? Tem um guardinha ali na frente. Então, assim, essa segurança, ela precisa acontecer. Agora, o policial tem que estar dentro da escola? Não. Eu não acredito. Por quê? Porque quem tem que estar dentro da escola é o professor, é o coordenador, é o diretor, são instrumentos de formação, mais internet, salas de informática funcionando, laboratórios de ciência funcionando de fato. Tem internet para que a gente possa pesquisar durante a aula, em vez de brigar com o aluno porque ele está jogando no telefone, só fazer com que ele use o telefone dele para ele pesquisar. Mas não tem internet nas escolas. Nós temos laboratórios de informática, eles são obsoletos. Os nossos equipamentos de projeção das nossas escolas estaduais são de 1900 antigamente, 2013. Está obsoleto. São 8h01. Nós conversamos durante 1 hora com a professora Josefa dos Santos sobre educação, sobre violência, sobre orçamento. Não falamos claramente sobre orçamento, mas falamos sobre a necessidade da melhora dos orçamentos nas escolas, das condições. Ou seja, se investir na educação, se investir na estruturação das famílias, se tiver um projeto de médio e longo alcance para o Brasil, com certeza a gente diminui. Não basta apenas a repressão, não basta apenas o controle. É claro que isso é necessário, ajuda, mas não é tudo. Investir na educação é o caminho. Professora, 30 segundos para suas despedidas e já deixar aqui de antemão nossos agradecimentos aqui pela sua presença. Que eu quero dizer assim, que muito obrigada, e dizer para as pessoas que estão nos escutando, para os pais, né, dos nossos alunos, de que escutem um pouco os filhos, conversem com seus filhos em casa às vezes, pergunta como é que foi na escola, pergunte se ele fez atividade, se preocupe, mesmo diante da correria. Eu falo isso enquanto mãe. Então, quando eu vou para a escola levar meu filho buscar, como é que foi na escola? Como é que tá? Tem tarefa? Tem hora que o pai não consegue fazer isso? Tem. Nós que somos pais trabalhadores, precisamos fazer isso. Então, assim, escutem mais os seus filhos. Quando eles disserem que estão sentindo alguma coisa, acredite. Se não acredita de imediato, pelo menos procure saber. Que somente assim a gente, de repente, pode construir uma sociedade melhor, porque nós somos referência para os nossos filhos. Nós somos referência. Então, se a gente for uma boa referência para os nossos filhos, certamente eles serão adultos melhores, serão jovens melhores. Então, eu acredito sim na educação. Acredito muito na educação e penso que ela pode sim transformar a vida de muita gente. Transformou a minha, mudou a minha vida. Sou a primeira filha de 7 que cursou a universidade, né, que entrou na universidade pública. Então,
é possível. Agora a gente precisa também garantir que esses alunos trilhem um caminho bom. E muito obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído na informação verídica e sempre consultem as fontes das informações que vocês recebem no WhatsApp. Necessário. Bom Obrigado. dia. 8h04. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre cultura. Obrigado, professora. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui